servidor em questão que vou falar é o Red Hunter. Ele é muito utilizado para conquista de empregos, promoções e facilitar às vezes uns projetos. Vou contar também um pouco da minha experiência pessoal e como foi para conseguir fazer um acordo com ele. Primeiro, o que é um servidor? Os servidores, eles são, a grosso modo, formas pensamentos mais elaboradas a fim de cumprir algum propósito. Servidores públicos, nesse caso, não é uma pessoa que criou apenas para ela, mas é um servidor que fica na rede, por exemplo, onde outras podem acessar e fazer acordos com esses servidores que já têm algumas questões pré-estabelecidas e, através de alguns combinados, esse servidor te ajuda. O Red Hunter se encaixa justamente nessa categoria. Os mais conhecidos são os 40 servidores públicos, no caso da magia do caos. Olá, eu sou Kenai Kalak e hoje estou aqui mais para contar uma experiência que eu tive com um dos servidores. No início, eu me mudei para São Paulo e eu consegui um emprego, só que eu não estava satisfeito, já trabalhava lá há mais de um ano e o dinheiro não estava nem para pagar todas as minhas contas. E aquilo estava me incomodando bastante, então eu fui atrás de alguma alternativa. Eu me deparei com o servidor Red Hunter. Eu via nos grupos que o pessoal comentava muito e eu decidi primeiro dar uma pesquisada nele. A princípio, a coisa que achava que mais ia dar um empecilho entre eu e ele é que todo mundo fala que ele não gosta disso, não gosta daquilo, tarará, tarará, tarará. Isso acabou sendo um bloqueio pra mim, porque eu achava, poxa, eu não sou a pessoa ideal que o Red Hunter iria trabalhar. Isso me fez ter um bloqueio de início. Só que aí teve um dia que eu tive coragem e fui e fiz a primeira meditação com o Red Hunter. Eu fiz todo o processo, coloquei a mente em estado alternado, purifiquei a casa, fiz banimento e consegui ter acesso. Quando eu cheguei lá, eu já questionei se eu não era preconceituoso, se eu não era de alguma forma racista, que é uma das questões que o Red Hunter não cuida. E ele mesmo disse que não. Então, ok. Já passei pelo julgamento dele, tá ótimo. Aí, eu falei pra ele o que eu queria. Que eu vi uma oportunidade de emprego, só que era um processo seletivo e era relacionado à prefeitura e seria muito difícil. E era só uma vaga. E nós fizemos um acordo. Aí ele falou que iria me ajudar em todos os processos. E quando eu perguntei o preço, teve a questão de velas que eu ofereci. E ele pediu só biscoitos. Então pra mim tudo bem. E também uma das questões que ele pediu é que quando eu conseguisse o emprego tudo, que eu gravasse um vídeo relacionado a ele. Então é por isso que eu estou gravando aqui agora. Por mais que eu fiz esse acordo com o Red Hunter, eu fiz um outro com uma outra servidor, que é a Gabarita, porque a primeira parte era um processo seletivo. Fiz todo o processo com a Gabarita, fiz um acordo, tudo mais. O que eu pedi é para que tudo que eu estudasse fosse o que caísse na prova. E foi exatamente o que aconteceu. A oferenda que eu fiz para a Gabarita, que eu quis, até para quem tem dúvida desse servidor, que ela é bem simples também, eu escrevi em um livro como foi minha experiência com ela e entreguei num lugar público. Aí outra pessoa que estiver precisando vai pegar e vai saber. Voltando ao Red Hunter, eu primeiro fiz esse processo seletivo e aí passou-se um tempo. O tempo é uma coisa interessante, porque nós somos muito ansiosos e queremos as coisas muito rápidas. E processos que envolvem a prefeitura são lentos. Então eu voltei a falar de novo com o Red Hunter, porque passou-se 3 meses e eu não fui chamado. E ele falou que, na verdade, o processo estava tudo indo bem, estava tudo indo correto, e que eu só precisava ter mais um pouco de paciência, que logo eu seria chamado. Durante a primeira conversa com o Red Hunter, ele perguntou exatamente, especificamente o que eu queria. E aí eu fui especificando mesmo. Eu queria salário X, eu não queria acordar cedo, eu queria uma carga horária boa, que eu folgasse sábado e domingo, eu fiz todo esse processo. Ele falou até isso mesmo, que era uma coisa que era possível, mas poderia levar um pouco mais de tempo. Então cabia a mim ter paciência. E esse é o processo mais difícil, até para os magistas. Os magistas, eles cometem realmente um erro de querer fazer uma vez e pronto, achar que só aquilo funciona. E na verdade é um processo contínuo. E aí eu passei na primeira etapa da prova e chegou a segunda etapa, que foi a entrega dos documentos, e foi um inferno. Para ter ideia, eu precisei resgatar documentos de 10 anos atrás, que eu nem sabia que existia. Aí eu já
apelei pra todo mundo, né? Apelei pra Hermes, pro deus Hermes, pro Red Hunter. Eu tava pensando em muita coisa. E sempre que eu tirava em oráculo, falava com as divindades ou entidades e tudo mais, sempre falava que ia dar tudo certo. Mas eu tava com medo do caralho. Deu certo. No final dos últimos minutos eu consegui entregar todos os documentos. E aí eu consegui esse processo. E no fim eu fui fazer a entrevista com a minha gestora. E ela de cara gostou de mim, então eu entrei. Consegui o emprego que eu queria, da forma que eu queria, e esse vídeo, por exemplo, é uma forma até de propaganda para ele. Servidores, eles podem pedir algumas coisas às vezes bem incomuns. Agora que já fizemos todas as questões, já pagamos as dívidas, merchandising e tudo mais, posso finalmente mostrar o meu projeto. A ideia é criar um canal para falar sobre magia, esoterismo, ocultismo, mas relacionar ele com as culturas populares, animes, jogos, filmes, séries e as artes. Fazer um link sobre como que a magia vai se expressando nessas artes e como que algumas histórias elas têm um ocultismo por trás escondido. Essa é a minha ideia. Se você gostar, segue a gente aí. É isso.